Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Canal Abre Alas FC, Jogos Históricos. Galera, eu sou o professor Darcy e hoje nós vamos falar de mais alguns jogos históricos do Mengão Malvadão. E mais uma vez nós vamos reportar ao nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O Esporte Clube Vitória, o rubro-negro baiano. Começando falando que o mascote do Vitória é o leão. Leão como símbolo de força, coragem, liderança, representando o espírito combativo do time. Também conhecido como Leão da Barra, em referência à primeira sede do clube no bairro da Barra, em Salvador. Uma curiosidade é que a torcida do Bahia chama o Vitória de Galinha e não de Leão, sendo que a zoeira com o Vitória começou em 2018, precisamente em 18 de fevereiro, num clássico Bavi, denominado Bavi da Paz, que terminou mais cedo depois de que Bruno Bispo foi expulso em razão do Leão ter ficado com um número insuficiente de jogadores em campo, apenas 6. Ou seja, um Bavi da Paz com um monte de expulsão. Desde então a torcida do Bahia chama aquela partida de a partida da fuga das galinhas. Bom, mas reportando a Flamengo e Vitória, hoje nós vamos falar de goleadas. Goleadas em confrontos do Malvadão com a turma do Leão da Barra. Bom, o primeiro confronto do Flamengo e Vitória na história foi um amistoso no Estádio da Graça, em Salvador, em novembro de 1932, e terminou num acachapante 7-2 para o rubro-negro carioca, com gols flamenguistas marcados por Nelson 3 vezes, Vicentinho 2, Darcy e Adelino. O primeiro jogo entre Flamengo e Vitória no estádio da Fonte Nova, em Salvador, terminou também com goleada histórica do clássico, com uma vitória por 8-2, com gols de Adãozinho 3, Índio e Paulinho 2 cada, e Rubens fechando o placar. Em 1960, primeiro encontro entre os dois no gramado do Maracanã, terminando com goleada do dono da casa, o Malvadão, 5-1, com Henrique Frade e Babá marcando 2 vezes cada e Otton fechando a goleada flamenguista. Uma outra goleada acontece em 1977 no Maracanã, com o rubro-negro carioca metendo 5-0 no rival. Gols de Zico e Toninho, 2 cada um, e Osni. Tá? Uma curiosidade desse jogo é que Toninho e Osni eram baianos. Em 1997, o Flamengo goleou por 5-0 num amistoso na Fonte Nova, com Lúcio e Uranildo marcando 2 gols cada e Fábio Baiano fechando a goleada. Bom, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 1998, 2 jogos históricos com goleada. No primeiro jogo, o segundo em que os dois se enfrentaram no Barradão, o rubro-negro baiano voou. Um primeiro tempo avassalador, vantagem de 3-0 no intervalo. Fim do jogo e uma goleada histórica do rubro-negro baiano por 5-0. O segundo jogo de volta, foi a noite em que Romário brilhou. 4 gols para o Flamengo, com Rodrigo Fábio fechando o marcador. Porém, Esquerdinha e Aguinaldo marcaram para a vitória, estabelecendo um placar final de 5-2, ou seja,
o Mengão goleou, ganhou, mas não avançou naquela Copa do Brasil. No Brasileirão do mesmo ano, no Barradão, o Flamengo goleou por 4-1, com 3 gols, um hat-trick de Romário e Cleison completando o placar. Brasileiro de 1999, no Maracanã, o Flamengo volta a aplicar uma sonora goleada de 5-2. 2 gols de Romário, 2 gols de Marcelo Rosa e 1 de Luiz Alberto. Brasileiro de 2014, o Flamengo aplicou uma goleada por 4-0, esse jogo na Arena Amazônia, em Manaus, com Elton, Everton e Nixo marcando pelo Flamengo e um gol contra. A partir de 2015, apesar da ampla vantagem do rubro-negro carioca, não ocorreram grandes goleadas. Mas, quem sabe, né? No próximo, o Malvadão vai enfrentar o Leão da Barra. Vamos esperar. Galera, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar a live com a galera e de convidar todo mundo para se inscrever no canal. Também quero deixar o convite para vocês estarem conosco neste próximo domingo, a partir das 9 horas, no canal Abre Alas. Canal Abre Alas FC. O esporte é nosso manto, o chat é a nossa nação. Flaudações. Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Abre alas saudando o nosso manto. Abre alas com raça, amor, paixão e encanto.